Shalom, shalom, para você que está entrando aqui comigo agora, para você que vai entrar mais tarde, madrugada ou outro dia, seja bem-vindo a esse ambiente ao redor da Palavra de Deus. Aqui já está a presença do Senhor e que você seja muito abençoado nesse tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, aproveitando, dê aí um like já e compartilha para que outras pessoas possam entrar esse link e também comente depois da mensagem, se assim você o desejar, e esperamos que essa mensagem toque profundamente o seu coração, porque nós desejamos que essa mensagem também possa alcançar outras pessoas que estão clamando por conhecimento do Senhor. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor, nosso Deus, nós te exaltamos nessa hora, Senhor, juntos, porque nós estamos nesse lugar espiritual, reunidos no teu nome, ao redor da tua palavra, e que esse momento seja para glorificar o teu nome também, para que cada coração seja alcançado, Senhor, com aquilo que necessita. Ó Deus, vai nos envolvendo nessa nuvem de glória, que é a tua presença, em nome de Jesus. Queremos entregar a ti, Senhor, a ministração da palavra, em nome de Jesus, porque sem ti nada podemos fazer. E a ti dar toda a honra e glória. Amém e amém. Aleluia! Mais uma vez aqui, reunidos, glória a Deus, para falar e ministrar sobre a palavra de Deus. E hoje nós queremos meditar no livro de Marcos. Se você que está com a sua Bíblia aí, abre no livro de Marcos, no capítulo 5, e eu vou ler do versículo 21 ao versículo 34. É uma passagem muito conhecida. Vamos ver o que Deus faz, né? Enquanto nós meditamos na palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximando-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? O Senhor abençoe a leitura da sua palavra no seu coração, no meu coração, no nosso coração, e a faça frutificar em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu quero abordar nesse texto o toque em Jesus. Tocar em Jesus. O toque que nos leva a um relacionamento com Ele, um relacionamento com Deus. E interessante que o que me motivou a isso, né, foi conversando com uma certa mulher.
ela começou a me dizer, não, mas o meu Deus é o teu Deus, é o Deus de todos, né? É o Deus de todo mundo. E então isso me motivou a buscar, né, uma forma de dizer que há muitos deuses, mas só há um Deus único, Criador dos céus e da terra, né? E a que Deus nós estamos adorando? A que Deus? Como estamos tocando o Deus que estamos adorando? Deus é um título, né? Mas o nosso Deus tem um nome. E o nome do nosso Deus é Eu Sou, que traduzindo é aquele tetagrama que diz Yahvé, que já foi traduzido por Jeová, mas em muitos lugares os deuses têm nomes. E o nosso Deus é um Deus que se apresentou como o Eu Sou, o que sou, o Deus autoexistente. E é este Deus que nós precisamos tocar, e que precisamos ser tocados por ele. Então, ali nesse contexto que nós estávamos lendo, uma multidão estava atrás de Jesus, como hoje nós vemos uma multidão atrás de Jesus, né? Hoje não, aqui pelo menos, onde nós vivemos, não é tempo de perseguição. Então, não há perseguição aos cristãos, como em muitos outros lugares há, e então nós podemos professar abertamente a nossa fé. Então, tem muitas igrejas abertas, muitos grupos reunidos, né? Tem louvores que tocam nas rádios, que tocam em todos os lugares, lindos louvores, né? E então, muitos conhecem os louvores e os cantores e se deleitam, mas não necessariamente conhecem a Deus, têm um relacionamento com ele. Então, assim como no dia de hoje, ali Jesus era a atração do momento, né? Ele estava ensinando, ele curava, ele libertava, curou muitos enfermos, libertou muitas pessoas, operou muitos milagres, né? E também ele enfrentava os poderosos. Vamos lembrar que aquele povo estava naquele tempo debaixo da opressão de Roma. E eles esperavam já o libertador, o Messias, o ungido de Deus. Estava nas profecias. E o libertador, e eles pensavam no libertador que iria libertá-los daquele jugo romano também, né? E ele também enfrentava ali aquela classe de sacerdotes que oprimia o povo. E então, também hoje há muita opressão e muitos correm para Jesus por causa da opressão que sofrem. Assim, nós buscamos um Salvador. Amém? Então, uma multidão andava atrás de Jesus. E Jesus estava indo até a casa de Jairo. No meio daquela trajetória veio Jairo, que era um dos principais da sinagoga, ele tinha uma filha única, e essa filha estava à morte, né? E estava ali mal, e então ele foi atrás de Jesus para que Jesus fosse na casa dele ressuscitar, orar pela sua menina, pela sua filha que tinha 12 anos. E no meio dessa trajetória ali, vem, no meio daquela multidão, uma mulher que tinha, a Bíblia nos informa, ela tinha um fluxo de sangue e que há 12 anos, muitos anos, ela tentava ser curada com tudo que ela tinha de posses, ela deu tudo, né? E nada a curou. E nós lembramos que, nesse tempo, uma pessoa com fluxo de sangue era uma pessoa considerada imunda e era retirada do convívio com os seus, né? E essa mulher, ela se arriscou bastante, porque ela vinha no meio da multidão, ela vinha no meio da multidão arriscando, estava se arriscando a ser jogada para fora, né, a ser repreendida. Então, ela veio se arriscando e ela tinha que ir sem ser notada por ninguém. Aí nós vamos ver uns pontos que eu levantei aqui sobre essa situação. O primeiro ponto é que o relacionamento com Jesus,
ele é um relacionamento visível e ele é um relacionamento palpável, né? Conversando com essa, que eu citei no princípio, com essa pessoa, essa mulher, ela dizia, não, é o meu Deus. Mas você percebia que esse Deus estava distante. Esse Deus era um Deus com algo sobrenatural, mas que ela não tinha uma proximidade com ele, né? E muitos falam, até o ateu fala, quando está numa situação difícil, ele fala, ai meu Deus, né? E aqueles que admitem que há um ser superior, um Deus, existe um Deus, né? É difícil não admitir diante de uma natureza tão perfeita, né? Diante de uma criação tão perfeita, tudo nos seus lugares, o funcionamento é maravilhoso, a natureza, toda a criação. E é muito difícil olhar para esse universo e dizer, não, acho que precisa ter mais fé para dizer que não existe Deus do que admitir que existe sim um Deus, né, que criou tudo isso, um ser supremo que criou. Então, muitos admitem isso. Mas onde está esse ser supremo, né? Não tem essa convicção de que olha por ela, até fala, ai meu Deus, mas e aí? Esse relacionamento, ele não existe. Mas acontece que o relacionamento com Jesus, ele é visível, ele é palpável. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, é uma via de mão dupla. Deus, o que ele deseja é um relacionamento conosco, com toda a humanidade, com todos que ele criou. Então, essa via de mão dupla. Então, Jesus, ele veio restabelecer essa comunhão com o Pai, que foi perdida lá no Éden. Nós sabemos disso. O pecado nos separou do nosso Deus. Criou um fosso profundo. E Jesus veio restabelecer esta comunhão com Deus. Isso é maravilhoso. Então, veja bem, o que não é o relacionamento com Deus, não é um relacionamento de longe, onde Deus está lá no céu e eu aqui, e nem sei se ele está ouvindo, né? Parando para ouvir, eu já ouvi muitas pessoas dizendo que Deus está muito ocupado para me ouvir, né? Ah, não, ele está muito ocupado, eu nem vou falar com ele. Ele está muito ocupado para me ouvir com coisas maiores, né? Quem sou eu? Mas tem um versículo na Bíblia que é tão maravilhoso, porque diz que Deus habita em luz inacessível nos céus, mas também esse Deus habita com um contrito de coração. Deus não está longe, Deus está perto. É mais perto do que nós imaginamos, do que você possa imaginar, do que as pessoas possam imaginar. Ele estabeleceu esse plano eterno para realmente manter um relacionamento com a sua criatura e trazê-lo para uma posição de filho. De filho. Isso mesmo. Jesus foi chamado de filho único na Bíblia. Ele era o unigênito do Pai. Mas quando ele morre e ressuscita, então ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. É assim que a Bíblia nos fala. Entre muitos irmãos que nasceriam de novo e viriam a ser, pelo poder de Deus, filhos, chamados filhos de Deus. E isso é maravilhoso, né? Ele não está distante, ele está perto, ele está próximo. Glória a Deus. Ele se deixa encontrar, ele se deixou achar, ele se permitiu isso, né? Ele desejou restabelecimento dessa comunhão. Isso é tremendo. E aí, nós temos que identificar que Deus nós estamos falando e que Deus nós estamos adorando. Qual é o Deus de que Deus você está falando? Porque Deus é um título. Todo mundo fala em Deus. Mas de que Deus você está falando? De que Deus você está se referindo, adorando? Né? Deus tem um nome, Yahvé. Eu sou o que sou. Ele é o autoexistente, ele é o onipresente, ele é o onisciente, tem conhecimento de todas as coisas, e ele é
onipotente, né? Ele tem todo o poder e é eterno, e é amor, e é tantas coisas, tanto na sua natureza, tantas coisas, né? E ele é o Elohim, causa primeira de todas as coisas. Ele é a causa primeira de todas as coisas. E esse Deus se revelou na face do seu Filho Jesus. Emanuel, o Deus conosco. Então, a primeira coisa que você deve saber é que Deus não está longe, ele está perto. Emanuel, Deus conosco. Deus, Yahvé, o Criador dos céus e da terra, se revelou na face do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus disse para o seu discípulo que perguntou, né, para Filipe, mostra-nos o Pai, isso vai nos bastar. E Jesus disse, mas Filipe, tanto tempo eu estou convosco e vocês ainda não me viram. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. E ele veio efetuar essa grande redenção para que eu e o Pai somos um e nós um nele e um com o Pai. Quem está em Cristo é um só Espírito com ele. Que maravilha, que maravilha! É um plano maravilhoso de resgate de toda a criação e da sua criatura, que somos nós, de toda a humanidade, que fomos criados para o louvor da sua glória, a sua imagem e a sua semelhança. Então, o Yahvé Deus, ele enviou Jesus para restabelecer essa comunhão que nós perdemos lá no Éden, lá no princípio, no pecado de Adão. Em Oséias 6,3, tem uma passagem que fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Yahvé, né? Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Quando eu leio esse versículo, me vem um frescor do alto da cabeça à planta dos meus pés, né? Um refrigério. Estar em Deus, estar com Ele, estar em Cristo é um grande refrigério. É tremendo, é maravilhoso. E o que Ele deseja? Que nós prossigamos a conhecer. Nunca vamos dizer, conheço Deus, tudo de Deus. Deus é eterno. Então, ele diz, conheça e prossiga em conhecer. Aí nós voltamos para aqui o texto, para aquela mulher que ela estava numa situação muito difícil. Ela tinha gastado todos os seus haveres, né? Todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna para se curar e não tinha conseguido. E em muitas situações, às vezes nós precisamos chegar ao fundo de um poço para poder, de fato, clamar a Deus, né? Buscar a Deus como a nossa última, né? Nossa última esperança, nosso último ato, senão a gente, né, morre. A gente já estava morto, né? Morto nos nossos delitos e pecados. Mas quantas vezes precisamos perder tudo aqui para poder buscar ao Senhor quando nada mais resta? Que não sejamos assim, né? E que hoje possamos buscá-lo independente daquilo que temos, daquilo que somos, sabendo que sem Ele nós não somos nada, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, tudo que temos aqui, tudo que somos, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Hoje mesmo, nessa semana, nós vimos a morte, né? De repente, de um jovem de 30 anos que estava cantando louvor e pronto. Teve um ataque fulminante do coração e morreu. Morreu cantando. Até passou um vídeo dele um pouco antes desse momento, que ele falava que estava muito cansado, muito cansado. Então, as demandas da vida aí, né, da sua carreira. E ali ele sofreu um ataque e morreu. Então, ele tinha 30 anos. Então, veja bem, quando é que nós vamos partir? Nós não sabemos. Quanto tempo nós temos aqui? Não sabemos.
Hoje nós estamos vivendo um tempo de muitas enfermidades, de muitas angústias no mundo. E uma coisa nós temos que ter certeza, nós não temos certeza de nada neste mundo. Nem nossa vida é como um vapor, um sopro. Não temos certezas do seu final. Hoje nós estamos aqui, a um minuto a mais podemos não estar, mas temos que ter uma certeza, uma convicção. É do nosso relacionamento com Deus. É do nosso encontro com Jesus. É de conhecer a Deus, essa via de mão dupla, né? Esse relacionamento com Ele, que é uma via de mão dupla, nós vamos ver bem aqui. Então, é preciso desejar buscá-lo. Aquela mulher que estava no seu último momento, então, mas eu quero despertar o desejo, eu oro para que esse desejo de buscá-lo seja despertado quando a palavra chega aos seus ouvidos, ao seu coração. Amém? Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Estamos pregando no momento que ela chegar aos seus ouvidos, que possa despertar o desejo de buscar ao Senhor. Um desejo, assim, de buscá-lo, irresistível, como aquela mulher que passou no meio daquela multidão. Então, esse desejo de conhecê-lo, né, deve ser despertado. Só ele pode trazer solução para a nossa vida, porque ele mesmo é a solução para tudo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta que foi aberta nos céus para nós. Foi por ele que céus e terra se uniram de novo, porque havia esse fosso, essa separação por causa do pecado entre nós e o nosso Deus criador. Então, Jesus, ele é que traz essa reconciliação. Então, naquele momento onde ela foi e desejou tocar nas suas vestes, e ela falou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Que declaração! Ela não duvidou nem um segundo de que Jesus poderia curá-la. Ela tinha ouvido falar de Jesus, os seus ensinos, os seus milagres, tudo quanto ele estava fazendo, e ela foi ali e disse: eu tão somente tocar, ele não precisa nem me ver, né? Se tocar nele, que ele é todo poder, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo do Deus vivo, então se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. E aí, nesse momento que ela falou isso, ela enfrentou aquela multidão e tocou em Jesus. E ao tocar em Jesus, o que aconteceu? Virtude saiu de Jesus. Amém? Virtude, ele sabia. Jesus sabia que o poder tinha saído dele. Olha a via de mão dupla. O que Jesus fez? Parou a multidão. Para tudo. Poder saiu. Quem me tocou? Aí imagina aqueles discípulos em volta dizendo: mestre, mas com tanta gente que está aqui, e isso pergunta, apertando, imagina, nós vemos quando os ídolos passam, os cantores, né? Naquela confusão, né? Os fãs querendo tocar, estica a mão, quer só tocar, né? Na pessoa. Então devia ser algo assim. Mas só o toque daquela mulher liberou o poder de Deus naquele momento. E então, Jesus parou a multidão e disse: quem me tocou? Porque alguém me tocou diferente. Porque o poder de Deus se manifesta sobre aquele que o toca com fé. Aleluia, aleluia. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ali naquele momento o milagre aconteceu e ela foi curada. Glória a Deus. Ao ler esse texto eu fiquei olhando para nós, né? Me colocando também nisso. Você, meu Deus, quantas vezes a gente se habitua
acostuma com aqueles discípulos a andar ali com ele, com todas aquelas pessoas, de repente seguia para cá, seguia para lá, sem a consciência de que nós precisamos elaborar mesmo a nossa fé de tal maneira e viver nesse nível de fé e tocá-lo todos os dias. Ele tão somente espera que nós façamos isso. Muitas vezes nós carregamos Jesus de um lado, carregamos Jesus do outro, para todos os lugares para onde a gente vai, a gente carrega Jesus, mas está preocupado com a nossa própria vida, com as nossas próprias coisas, quer que ele esteja perto, mas não necessariamente nós o estamos colocando dentro das questões da nossa vida. Só quando algo acontece. Só que nós, que cremos em Cristo, já estamos nele, e se for essa sua condição, nós podemos estar com um relacionamento cada dia mais profundo. Conheça e prossiga em conhecer, é o que a palavra diz. Nós podemos isso se não nos distrairmos com tantas coisas que tem ao nosso redor, né? Que nos chama a atenção. E muitas vezes até nem lemos a palavra como deveríamos. Então, veja, Jesus, ali o milagre aconteceu, ela foi curada, e Jesus falou para ela, a tua fé te salvou. Olha o que ela ouviu. Vai, você foi curada. Ela foi curada, tocou de tal maneira que ela foi curada e ela também foi salva. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, toda a humanidade. Amém? Quando Jesus entra aqui no mundo, ele entra como filho único, ou seja, isso de dizer que todo mundo é filho de Deus, não é verdade. Criaturas que foram separadas de Deus por causa do pecado. A palavra diz que as nossas iniquidades fazem pecado entre nós e o nosso Deus. Mas quando Jesus ressuscita, aí sim, o caminho está aberto, porque o véu foi rasgado no templo, para que nós possamos ser recebidos por Deus, não mais como estranhos às alianças da promessa, mas como filhos amados. Aleluia, quem não quer, né? Então, a mulher tocou de tal maneira que Jesus sabia que a virtude saiu dele. Olha, a via de mão dupla, o relacionamento, amém? A forma com que nós buscamos ao Senhor, a forma com que nós oramos, o buscamos e o desejamos de todo o coração, vai liberar a presença, o poder, o mover de Deus sobre a nossa vida. E esse encontro aconteceu e ela não pôde se esconder. Por quê? Porque se moveu tudo e o poder saiu de Jesus para aquilo que ela necessitava. Que nessa hora, o mover de Deus seja tanto na sua vida, a sua busca, o seu toque, a sua fé, faça-se mover, acontecer, para que a resposta, a virtude do Senhor saia para aquilo que você necessita. Em nome de Jesus. Para 2024, queridos, e os próximos anos, nós precisamos, né, estreitar o nosso relacionamento com Deus. São tempos que vão vir aí, tempos difíceis, tempos de angústias. Quanto mais se aproxima a volta do Senhor, nós sabemos que antes se levantará o homem da iniquidade e haverá um tempo de angústia em toda a terra. E nós já estamos vendo isso acontecer. Nunca vi tantos pedidos para a enfermidade, para tantas coisas, tantas tragédias que estão acontecendo no mundo inteiro, guerras em todo lugar, angústias no coração das pessoas. E nós sabemos que isso vai se intensificar. Por quê? Porque o mundo pode clamar por paz. Vamos ter paz, gente, vamos ter paz. Mas paz só com Jesus. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. É ele que vem governar. E o reino de Deus é um reino de perfeita justiça, de alegria e de paz. Então, nesses tempos que virão aí, cada um de nós precisa
entrar nessa multidão de coisas à nossa volta, de pessoas à nossa volta, e de tudo que nos joga para longe do Senhor, e ir como essa mulher, entrar nessa multidão para tocar em Jesus, com esse nível de fé, para que esse relacionamento de via dupla possa se estabelecer na nossa vida, na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Nós não podemos negligenciar. Nós não podemos negligenciar o que é de mais precioso para mim, para você e para todos, que é o relacionamento com o nosso Deus. O Deus único, Criador dos céus e da terra, Yahvé, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai. Pai daqueles que amam a Cristo, que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Jesus deseja se revelar, porque Deus se revelou através de Jesus. E Jesus deseja se revelar a todos aqueles que o buscam. Então, não siga de longe. Não faça isso. Não deixe que todo o tumulto do mundo possa fazer uma interferência, um ruído entre o seu relacionamento entre você e Deus e Jesus Cristo. Comece hoje a levantar um altar de adoração ao Senhor na sua casa. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Entrega ao Senhor as tuas aflições, as tuas ansiedades, porque isso ele nos fala para fazer na Bíblia, para lançar sobre ele toda a ansiedade, porque naquela cruz ele pagou o preço da nossa redenção. E ele quer que os seus filhos vivam em paz, no meio das guerras, no meio dos tumultos e de toda destruição. Os filhos do Senhor têm paz. Paz no coração. A angústia do mundo não entra no nosso coração. Nós oramos por aqueles que estão em dificuldade, nós os visitamos, oramos, ensinamos, nos entristecemos, choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram, mas nosso coração não é roubado pela angústia. Essa angústia em que as pessoas dão cabo até da vida, porque não vem saída, porque não veio uma luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a porta do céu. Então, agora, amados, invista no seu relacionamento com o Senhor, para que seja de mão dupla, uma via de mão dupla. E que o teu toque em Deus, o teu clamor, a tua oração, a tua fé, possa, de fato, liberar a virtude de Deus na sua vida, como naquela mulher, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus bendito, que palavra maravilhosa é a tua. Como o Senhor nos ensina a buscar-te de todo o coração, como o Senhor está perto, como o tempo da graça ainda é agora, como o tempo da visitação é agora, é hoje. E eu oro, Senhor, para que essa palavra possa tocar o coração de todos aqueles que vão ouvir e que essa palavra corra velozmente e encontre corações sedentos por ti, em nome de Jesus, que não tem mais solução em lugar nenhum e possam ver que a única solução viável para a nossa vida, para a vida de todos, sejam ricos, sejam pobres, sejam homens, mulheres, sejam de qualquer raça ou nação, é Jesus Cristo, o Rei da Glória. E assim, ó Deus, ao nosso Salvador, ao nosso Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração, abençoando cada um, Pai, que recebeu essa palavra, abençoando sua casa, sua família, para esse final do ano, para que haja uma transformação, uma mudança, e entre em 2024, crendo que o Senhor está perto e estabelecendo um verdadeiro relacionamento com o nosso Deus. Bendito seja o teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Amados, não esqueça, mais uma vez, dê um like, compartilhe essa mensagem, comente lá para que a mensagem possa chegar, né, para muitas outras pessoas, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Mas não esqueça que Deus, nosso Deus, é maior do que tudo na vida.
Deus os abençoe, receba essa bênção. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu maravilhoso rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê a ti e toda a sua casa. Shalom, shalom, paz profunda, completa, em nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada e até a próxima. Próximo domingo. Amém.